E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E muita gente prevê um colapso da China, né? Seria terrível se algo assim acontecesse. E não é porque eu tô batendo palma ao Partido Comunista Chinês. É simplesmente porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim. Sim, E se a o nosso gente maior ia sofrer parceiro muito. comercial ele simplesmente ficar mais pobre, nós ficaremos mais pobres também. E esse é um ponto muito interessante. O Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto muito, ele costuma comentar que o comércio é a porta da tolerância. E a gente viu isso durante os últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro era vocal em falar, olha, né, tomar cuidado com a China. Aquela reunião, por exemplo, que acabou sendo divulgada depois, o pessoal falando abertamente de China, tomar cuidado com China. China é o maior parceiro comercial que a gente tem. E continua sendo. E continua sendo. Continuou, né? E depois. continua sendo, né? E muito dificilmente vai deixar de ser num período breve. Não, E acho muito difícil. quem assumiria esse É. posto, né? A Argentina, que já foi um baita parceiro nosso, tá ficando cada vez mais irrelevante, ou os Estados Unidos, é muito difícil. Até porque na China ainda está acontecendo, já mais pro final desse processo, algo que aconteceu aqui no Brasil também, que foi responsável por um milagre que nós tivemos em termos econômicos, que é a migração do pessoal do campo para a cidade. Uhum. Se a gente volta para a década de 50, a gente tinha uma população urbana de 20 milhões de pessoas. Hoje essa população urbana é de 180 milhões. Então você teve migração com aumento também, né, de população, e essa população urbana consome muito mais. E aí que eu fico um pouco ressabiado com a situação da China. Porque lá eles já estão entrando nessa situação de decréscimo populacional. E a economia chinesa era muito pautada na parte imobiliária, por exemplo. Sim. Pessoal, inclusive a Vale, né? Ela é quase um proxy de China. China vai abrir, aí as ações da Vale já sobem porque vai ter mais demanda por minério. Minério vai virar aço, vai ser usado na construção civil e bombava a construção civil. Mas e agora com menos população? E já tinha as cidades fantasmas. Será que vai ter mais gente para comprar imóvel? Sendo que, como é uma sociedade mais fechada, ela é menos propensa a receber imigrantes em comparação com outros países do Ocidente. Então, quem vai comprar esses imóveis novos que estão sendo lá? Como é que a China vai continuar crescendo o que ela crescia anteriormente? E se a China cresce menos, nós cresceremos menos porque teremos. Para a gente estar vendendo para eles, tem que ter mais dinheiro. Então, isso acaba afetando a gente. E esse é um ponto interessante. Enquanto a economia está crescendo, não tem protesto. Você está ganhando mais dinheiro no bolso, você está tranquilo. A hora que começa a apertar, aí o cara vai protestar. Sim. E eu aprendi com você em outros episódios, Oliver, que quem protesta é o homem solteiro na faixa É de 30 e verdade. 40 anos. E lá tem muito homem solteiro por causa da política do filho único, né? Não É. tem tanta mulher assim Eu diria disponível. até alguns mais jovens também, mas a partir dessa idade que os homens se dão conta que não vão conseguir, né? Com toda essa deu humilhação certo. social. E agora, na verdade, aconteceu, justamente foi o Ano Novo Chinês, né? E muitos jovens, ou seja, pessoas de até 35, 40 anos, voltaram pela primeira vez em 2 anos para suas cidades no interior, muitas que trabalham nas grandes fábricas e empresas no litoral. E até teve memes e conversas nas redes sociais. O que você vai dizer? O que você vai explicar para aqueles tios e avós e pais, etc., que só querem saber se vai casar e se você casou, vai ter filho? Que é fundamental, porque os pais também, eles, vamos dizer, precisam do apoio familiar, porque a maioria não tem uma rede de apoio do Estado na velhice. E nem vai ter, se agora a população está decrescendo, vai ser muito Exato. difícil. Então, hoje, em torno de 40% das pessoas aposentadas na China continua trabalhando de alguma forma, porque não alcança. Tudo bem que a idade 80%? 40%. Ah, tá, Tudo bem 40. que a idade da aposentadoria é bastante Baixa, jovem, bastante baixa. Mesmo assim, Qual a é idade muito- lá? Então, isso depende um pouco do. Para homens, se não me engano, é 62. Para mulheres, eu acho que até 50, é bastante baixo. Mas é comum ver, se você viaja pela China, ver pessoas idosas trabalhando. Nos Estados Unidos também. Sim. Às vezes é chocante. Se você pega um táxi nos Estados Unidos, o cara lá. Você fala, meu Deus do céu, sério desse aí. Por quê? Porque não tem que trabalhar para sobreviver, né? Ou seja, isso é comum em sociedades onde não há uma rede social que apoia pessoas idosas, né? Então você vai ter aí esse fenômeno. Agora, para casar, né? A gente falou disso já no passado. Você não tem casa, não tem carro.
É difícil, certamente, porque existe uma consideração econômica muito mais explícita na hora de você casar na China, geralmente, do que no Ocidente, né? É claro que existe de tudo, mas, é, assim, é evidente que é, pais pressionam os filhos a casarem, né, para facilitar a ascensão social, financeira. Então, essas coisas são fundamentais. E, como eu já mencionei, né, existem. Você pode alugar contratar um ator que vai com você para sua cidade natal Eu e lembro que finge você que falou é isso. o, A sua o família, seu namorado. namorado, etc. Quase enredo de filme americano que vai passar na sessão da tarde Não, depois de um tempo que não Tem, deu muito certo, tem, foi grande tem sucesso. vários filmes sobre isso, né? Uma indústria, etc. Mas nas redes sociais chinesas tinha várias dicas o que dizer se você está Caramba. sendo cobrado, etc. Então, assim, o desequilíbrio demográfico, a frustração, o fato de que isso ainda não aconteceu, ou seja, o que causa o mal-estar político nos Estados Unidos é que uma faixa da população olha para os pais e diz: Nossa, meus pais estavam economicamente melhor do que eu. Então, muitos eleitores do Donald Trump no interior estão muito chateados de essa globalização toda que todos estão falando, isso não me ajuda. Na verdade, a empresa onde meu pai trabalhava, onde meu avô trabalhava, foi embora. Eu não estou conseguindo alcançar o mesmo nível econômico que outras gerações da minha família. Na China ainda não chegou nesse ponto. Ou seja, é muito difícil você ter uma pessoa chinesa que olha para os pais e fala: Olha, estou pior do que os meus pais. Ainda não, porque você teve um crescimento enorme por décadas. Então a história típica na China ainda que os avós eram muito pobres, que foram muito afetados pelo grande salto para frente, pela cultura, para a revolução cultural. Eram pessoas que tinham que trabalhar no campo, trabalho braçal. Então, quando você encontra avós de amigos chineses, eles claramente visivelmente trabalhavam ao ar livre, você consegue ver isso. Aí, os pais já conseguiram ou trabalhar no setor público, em escritório, visivelmente dá para ver, são pessoas. E aí os netos já fizeram faculdade, trabalham numa startup de tecnologia, Já não tem calo na mão já. Não, Então ainda essa é a realidade. Só que para você sinalizar que você consegue sustentar uma família, e não só isso, você também tem que sustentar seus sogros, porque os seus sogros também só tem um filho, você vai uma filha, você vai casar com essa pessoa, então você acaba tendo que apoiar 4 pessoas idosas, além da sua própria família. Então tem uma pressão enorme, enorme. Os meus amigos chineses trabalham. Eu já me considero meio workaholic, assim, né? Eu entro no Uber, já abro meu laptop e tô teclando assim. Mas assim, na China é outro nível, assim, é outro nível de assim, se tirar o final de semana inteiro, mesmo para quem trabalha no setor privado chinês, é raro. raro. Assim.